Bem, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo para mais uma aula do canal A Bíblia Diz. Hoje, com a aula da lição de número 10, datada para o dia domingo 9 de 2024. É isso aí, domingo 9 de junho de 2024, o dia do pastor. E aí você está com a lição com um tema fantástico, que é desenvolvendo uma consciência de santidade. Lembrando que o dia 9, gente, é o dia do pastor. 9 de junho, dia do pastor, é o dia da lição 10, tá bem? Lição 10, desenvolvendo a consciência de santidade para a nossa igreja, para o cristão, para o público. Então, você que é professor de escola dominical, adjunto, matriculado na escola, cristão, ou você que se interessa por assuntos bíblicos e também compra a lição de quaisquer igreja, tá? A lição que nós estamos aqui em nosso canal é a lição bíblica de escola dominicais da CPAD, tá? Das Assembleias de Deus no Brasil, lançada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, essa lição ela tem os seus 4 trimestres, é trimestral, como você já sabe, e ela traz 13 lições para cada trimestre, e nós estamos na lição de número 10, né? A lição 10ª de domingo 9 de 2024. Bem, desenvolvendo uma consciência de santidade, tá? Então você está vendo aqui o tema desenvolvendo uma consciência de santidade. Ou seja, o cristão que serve a Deus, ele tem que ter uma consciência de santidade e uma vida de santidade. Ele tem que passar isso, ele deve passar essa santidade no seu convívio social, no meio de trabalho, no seu ambiente de trabalho, no seu convívio familiar, na comunidade onde ele congrega e principalmente na sociedade em que vive. O cristão pós-moderno, ele não pode se afastar do princípio bíblico de santidade, tá? Então a nossa lição ela está dividida em 3 tópicos, mas antes vamos ler o texto áureo que diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas querem servir a Deus, mas negligenciando a santidade, e isso é perigoso. Um cristão de verdade, ele tem o padrão de santidade que imita ao seu Senhor, a Jesus Cristo. E essa lição ela veio para embasar este potencial, este comportamento e firmar o crente neste caminho de santidade. Então, além do crente ter a consciência, ele tem que ter a prática da santidade, senão ele não verá o Senhor, nem ele e nem ninguém, conforme está nas Escrituras. A verdade prática nos diz da seguinte forma: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Você pode acompanhar aí, está na nossa descrição, tá bem? Tá aí na tela, você pode ver, bater um print, ler ou ler agora mesmo, tá? Mas você pode compartilhar com seus amigos o print. A leitura diária, semanal, é um embasamento da santificação muito importante. Nós temos a segunda-feira, João 17:17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E fazendo o ponte com Salmo 9, Salmo 119, 9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. É o que está na Bíblia Sagrada, né? Nós vamos ver agora, para conferir, né? Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Salmo 119 e versículo 9. Vamos ver aqui, eu acho que aqui é o Salmo 118, na Bíblia que eu abri, na Ave Maria. Vamos olhar se é isso mesmo, tá? 119, 9. A Bíblia, a versão Ave Maria, tá aqui. Como um jovem manterá para a sua vida, pura a sua vida, sendo fiéis
as vossas palavras. A versão Ave Maria eletrônica está aqui no meu celular, tá? E eu estou com um probleminha na The Word, então não estou usando aqui no computador. Por enquanto, a gente vai usando essa mesmo. Mas está aí na tela, você está vendo. A única maneira do cristão santificar a vida é observando conforme a palavra, a verdade. Romanos 6, 19 a 22, um chamado para a santificação na jornada. Gente, sem a santificação, ninguém pode ver o Senhor. Ninguém. Não se engane, as pessoas estão pensando que pode ser crente sem serem santas, e isso é perigoso. Até alguns cristãos estão tendo essa consciência de que não precisa orar, de que não precisa jejuar, de que não precisa ler a palavra, porque Cristo já fez tudo isso. Cuidado. Na semana passada nós vimos que a religiosidade é uma tentação do inimigo para nos fazer pensar que já somos garantidos por nossa religião, o que não é verdade. Então, terça-feira, Romanos 6, 19 a 22 diz assim, olha, deixa eu olhar. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santidade. Gente, estou lendo a versão corrigida, CPAD, JFA. João Ferreira de Almeida, atualizada com a harpa no eletrônico, tá, gente? E diz assim o versículo 20: porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Mas agora, versículo 21, e que o fruto tinheis, então, das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O cristão, antes de ser crente, ele praticava todo tipo de imundícia, todo tipo de malícia, todo tipo de imundícia da carne. A palavra imundícia ali, epitúmias do grego, quer dizer todo tipo de pecado sexual que envolve as paixões carnais. Então, quando o cristão foi chamado por Deus para a vida de santificação, ele deve abandonar todo o prazer carnal, todo o prazer do mundo sexual, imundo, e aceitar uma vida nova, abraçar e viver de santidade. Senão, não vai poder entrar no céu. Então, vai estar perdendo tempo. Isso é muito sério. Ainda continuando a palavra de Deus, versículo 22, diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Mas e se eu quiser viver uma vida de pecado mesmo na igreja? A Bíblia diz no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então você veja que a lição ela é muito boa de se comentar, é uma lição muito fácil de se lidar, falando da santificação. Porém, ela exige de nós uma seriedade, uma vida séria, um compromisso sério de santificação, tá bom, meus irmãos? Então não podemos negligenciar essa santificação. Quarta-feira, Romanos 8:29, 1 João 3:2. O propósito de ser como Jesus. O cristão deve e precisa ser como Jesus, amar como Jesus, perdoar como Jesus, viver como Jesus, se comportar no meio social como Jesus, a linguagem que Jesus usou devemos usar e em tudo, em toda a nossa maneira de viver. Você, professor, você adjunto, enfatize isso na aula para trazer a consciência da santidade na vida de seus alunos, um chamado à responsabilidade, ao dever de ser santo. Quinta-feira, 1 Coríntios 6:11, a santificação inicial na jornada. Bem, vamos dar uma olhada essa santificação, o que ela quer dizer. 1 Coríntios, é isso? 1 Coríntios, capítulo de número, deixa-me olhar, 6:11, tá? 6:11 é uma coisa muito importante. Vamos ver. 1 Coríntios 6:11, eu fui aqui para o 11, é o capítulo 6 e o versículo 11, tá?
Veja, eu perguntei e fui perguntado sobre a homossexualidade. Se eles vão, o homossexualismo vai para o céu. E aí eu ouvi a resposta de um sábio que disse assim: olha, a igreja está aberta para tudo, para todos, aliás. A igreja está aberta para todos, mas não para tudo, tá? Então, o versículo 9 diz assim, de 1 Coríntios 6, 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja que a igreja está aberta para todos os homens, mas não para tudo ou todo o tipo de comportamento. Ao vir para a igreja, tem que se mudar. E veja no versículo 11: e é o que alguns de vós têm sido. Veja lá no passado. Foi lá no passado. Foi ladrão, foi devasso, foi avarento, foi sodomita, foi homossexual, foi hipócrita, foi idólatra, foi feiticeiro. Foram tudo isso, mas ao vir para a igreja, deixaram, foram regenerados. Veja o versículo completo. E é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, esse é o padrão de santidade, essa é a divisa das Escrituras, a responsabilidade cristã, uma vida de santificação. Claro que nós temos a nossa natureza carnal e não ignoramos, devemos lutar contra os apetites carnais. Então, correndo, né, porque as horas já passam, já se avança, a santificação progressiva na jornada. É essa progressividade da santificação que vai nos fazer lutar contra a nossa maldade, a maldade própria de cada ser humano, tá, gente? Nós não podemos nos arrogar como santos e pensarmos que somos melhores do que aqueles que não estão congregando conosco nas nossas igrejas. Precisamos ser santos na igreja em que congregamos. Bem, no sábado, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, é uma glorificação final após a jornada da vida cristã, o que vai levar ao fim da nossa jornada a coroação de glória. Vamos correr, porque a lição já se avança. A leitura bíblica em classe, que é indispensável, eu preciso lê-la para que fique completo, tá, gente? Bem, você pode ler comigo 1 Pedro, capítulo 13, capítulo 1, versículos 13 a 21. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Isso é um padrão que muitos estão esquecendo hoje, tá? Muitas igrejas estão negligenciando. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Versículo 16. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Portanto, por tradição, recebestes, que por tradições ou tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então está aqui a base da lição, da nossa aula, a leitura de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 21, tá? Não esqueça de fazer essa leitura, porque ela é
a leitura bíblica em classe. Os hinos sugeridos são 39, 175 e 339 da harpa cristã. Bem, a nossa introdução, a introdução da nossa aula está aqui, irmãos. Vamos lá. A palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente e, por isso, sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma, abre aspas, ninguém verá o Senhor. Então, enfatize isso para a sua classe, que um cristão em Cristo, um cristão genuíno, um cristão de qualquer denominação, e inclusive da Assembleia de Deus, que você faz parte, não pode viver um comportamento que não exiba, que não demonstre, que não pratique santidade. Se fizer, não verá o Senhor. Se fizer, estará perdendo o tempo. Se fizer, não valerá a pena ter servido a Deus, rejeitado o pecado, porque não o fez com perfeição, não o fez com coração, não o fez com espiritualidade, que é o que Deus quer, e sinceridade. Então enfatize isso, porque vai valer a pena, tá bom? Então, dando continuidade a essa referência que lemos, está em Hebreus 12:14, conforme está na Verdade Prática. Nessa lição estudaremos a jornada para o céu. Lembrando, gente, que há pessoas que estão, igrejas, que estão omitindo o céu, que estão negando o fato de que o crente vai morar no céu. Até teólogos, tá? Importante do nosso meio já. Existem teólogos, eu já ouvi rumores, vou analisar seus trabalhos, tá? Que dizem até que a igreja não vai para o céu. Isso é uma coisa perigosa, viu? Isso é muito perigoso. Bem, então, aqui nessa lição estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Primeiro ponto, a perspectiva bíblica da santificação. Qual é a perspectiva? Primeiro, a santificação no Antigo Testamento, do hebraico Kodesh, santidade é um substantivo masculino que significa sacraridade, posto à parte, tá bom? Eu acredito que você está dando para ler aí, tá? Tá aqui, ó. Acredito que está dando sim. Santidade. Tá? É um substantivo masculino que significa sacraridade, posto à parte, separado, né? Que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte. Isso inclui, gente, a casa de Deus, o templo, o corpo, o local onde você ora, no seu quarto. Então, tudo isso é santo. Gente, o que estão fazendo no templo e do templo é uma coisa terrível. As crianças não aprenderam ou não estão aprendendo a ter reverência. Os pais levam brinquedos para a escola, para a igreja. Na hora do culto, as crianças ficam travando batalhas porque o filho do que tem um pouquinho mais de dinheiro tem o brinquedo bonito, aquele que não tem nenhum brinquedo fica querendo o brinquedo do outro, é aquela bagunça, os pais não conseguem se concentrar. Então veja, está faltando Kodesh, santidade. Então pode enfatizar isso na aula, porque o lugar de reverência onde nós estamos também é santo, o templo é santo, o culto é santo. Então tudo isso exige de nós santidade. É uma palavra que requer ou indica sacralidade. É isso? Que pode se referir a Deus, aos lugares, às coisas, a algo à parte, separado. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar. Assim como as coisas a Deus devem ser dedicadas, a minha e a sua vida também deve ser dedicada a Deus. Então enfatize isso na sua aula, na sua prévia, na sua palavra, e não deixe de exigir para si mesmo, para sua classe e para todos
uma vida de santidade à luz da Bíblia, tá? Não a nossos próprios olhos, mas à luz da Bíblia, mostrar que ela exige de nós uma vida de santidade. Senão, não vamos ver a Deus. Muito bem. Separar, dedicar, consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Nesse sentido, estou lendo aqui, ó. Nesse sentido, a palavra Kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento, como santidade. Êxodo, tá aqui, 15:11, coisa santa, Números 4 e 15, santuário, e Êxodo 36:4. Outro sim, o adjetivo Kadosh, muito presente no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. Traz a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada e separada para Deus, santificada a Deus. Êxodo 2:3 e Êxodo 19:6. Lembrando que em Isaías, né? Isaías fala também de Kadosh, quando ele estava, deixa-me olhar aqui onde é que está essa referência, no Antigo Testamento, né? Quando ele estava lá naquela visão que teve, parece-me que é 6:3 de Isaías, deixe-me olhar aqui, Isaías 6:3, deixe-me olhar, Isaías 6:3, é isso mesmo, tá aqui, ó. E clamava um para o outro, dizendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh. É isso aí. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É isso aí, gente. Bem, no Novo Testamento, a palavra correlata, deixe-me acrescentar um pouquinho mais aqui para ficar melhor. A foto não ficou tão boa, mas deu para ver aí agora melhor. No Novo Testamento, o verbo hagiazo quer dizer santificar. Traz a ideia de tornar santo, purificar, ou consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido do crente, hagiazo, né? O sentido do crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:11. Veja que lá essas pessoas eram todas pecadoras vorazes, ferrenhos, terríveis. Eram lá na vida passada, quando estavam ou estávamos vivendo uma vida de concupiscências mundanas. Mas agora, com a chegada da palavra, com a regeneração do Espírito Santo, fomos transformados e purificados diante de Deus. Isso não nos torna melhores do que os outros semelhantes, de que os outros homens. Isso nos faz justificados diante de Deus, mas não quer dizer que aqueles que não estão na igreja conosco também não possam vir. Eles podem sim chegar pela crença em Jesus Cristo, pela fé da verdade, pela palavra de Deus, se derem crédito, se aceitarem, se receberem a Cristo, tá bom? Então, motivo de não nos arrogarmos, repito, não podemos nos ensoberbecermos achando que somos melhores do que os nossos semelhantes. Aqueles que estão em pé, a Bíblia diz, olhe para que não caia. Temos que viver até o fim uma vida de santidade. E aqueles que estão lá no mundo, se quiserem, pode vir para cá, aceitando o convite da palavra. Então é isso aí. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Não é um dom do homem, é um dom de Deus. Não é o homem que fez isso, é Cristo, tá? Efésios 5:26, 1 Tessalonicenses 5:23. Né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente consagrados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A santidade exigida pela palavra, gente,
Isso é importante ressaltar, como já falei há pouco, repito, ressalte o fato de que a palavra de Deus exige santidade. Essa conversa de que igrejas podem estar, crentes, entre aspas, participando de carnaval, participando de forró, de São João, de festas mundanas, de bailes funks, de atrações mundanas, carnais, de ambientes hostis à palavra de Deus, essa conversa é antibíblica, essa doutrina é antibíblica e trará prejuízo espiritual à vida daqueles que caírem nessa armadilha. Enfatize isso, pelo amor de Deus, que um crente deve ser santo de verdade e em verdade, porque não pode enveredar pelo caminho do mundo. Jamais. A santidade exigida pela palavra de Deus. Em nossa jornada cristã, rumo ao céu, ou é uma fantasia? Estamos ou não estamos indo ao céu? Estamos ou não estamos caminhando para o céu? Se estamos caminhando para o céu, então é exigido de mim, de você, de nós, uma vida de santidade. É exigido. E Deus não se engana com aparência, nem com palavras fingidas, palavras doces, palavras eloquentes, palavras falsas. Deus quer um coração quebrantado, mas não uma santificação mesquinha, falsa, fadada, que se entrega no primeiro convite ao pecado. Pensemos nisso. Bem, em nossa jornada para o céu, o cristão rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Ponto. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. João 17:17. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que em sua lida diária ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. Hebreus 12:14. Sem esse compromisso, sem essa responsabilidade, não podemos ver o Senhor. O sinopse do tópico 1 diz assim: a palavra de Deus aponta o estilo de vida santo sem o qual não podemos agradar a Deus. Segundo ponto, a santificação e seus estágios. Tem estágios, é por isso que você vê um crente recém-convertido que está ainda fumando, que está ainda usando uma calça curta, um calção, um short, uma camiseta, porque ele ainda está progredindo em santidade. Mas existe santidade interna que já foi feito esse processo. Às vezes a condição não é permitida que ele tenha uma mudança radical no seu guarda-roupa, mas deixa eu logo dizer que a mulher santa, ela se sente incomodada pelo Espírito Santo a usar roupas sensuais. O homem santo se sente incomodado pelo Espírito Santo a usar roupas sensuais. Então não pode um cristão que tem Jesus e que já nasceu de novo viver esse padrão de vida pecaminoso. Agora, não podemos também condenar nossos novos irmãos, os recém-chegados, só porque ainda está com a calça curta, que ainda está em transformação, que ainda está sendo ou recebendo o processo progressivo da santificação. Devemos ter cuidado nisso. E tem alguém na igreja que está assim: deixe com Deus e com o pastor. O pastor se encarrega de dar aos poucos a doutrina e ele na doutrina vai aprendendo o modo de vida. Tá? Não condene seu irmão porque ele usa uma barba, porque ele usa um bigode, porque ele usa um cavanhaque. Espere chegar Cristo em sua vida até que ele seja perfeito. Tá bom? Então vamos em frente com a nossa lição. A realidade da santificação, a partir de que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Romanos 6:19-22, a gente fez essa leitura. Em 1 Tessalonicenses 4:1-7, você pode ler. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Então, não existe a possibilidade de um crente ele dizer que é santo, que é salvo, mas viver uma vida
de amizade, de prática semelhante à prática do mundo. Não, não pode. Um cristão não pode viver um padrão de vida que tenha a similaridade, o conformismo, a paridade com o comportamento mundano, né? Tem muitas coisas, inclusive até estilo de roupa de malhação, que já estão até igrejas estão liberando por aí, e isso é um perigo. A espiritualidade decai e a vida espiritual também. Bem, vamos lá. É um ato de santificação. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo, ela é um processo cujo propósito, né? Aqui eu estou lendo aqui, ó. Ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar diminuir um pouquinho porque eu estou com medo da minha interface e não deixar você ler. Se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 8:29. Então veja, nós cristãos devemos ensinar, você professor, você adjunto, você dirigente da escola, deve ensinar o cristão, os seus alunos, a ter um modo de vida tão perfeito que se pareça com Jesus, com o seu Senhor. Se nós não tivermos esse sentimento, essa intenção, esse progresso, esse projeto, dificilmente alcançaremos a aparência perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um modo de santidade que agrada a Deus. Começa se separando das coisas do mundo, sabendo escolher filmes, sabendo escolher roupas, sabendo escolher linguagem, etc. E tantas coisas que a vida possui, tem e oferece para nós. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. Segundo Coríntios 7:1, Efésios 4:12, 13, 5, 26. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua vida santa habitação do Espírito. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios: santificação inicial, posicional, santificação progressiva e glorificação, que é a santificação final, tá, gente? Então nós não podemos esquecer isso, tá bem? 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com um novo nascimento, pois, por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus. O completamente regenerado, declarado sem pecado. Isso não quer dizer que um crente que nasceu de novo não venha a ser um pecador ou não venha a pecar, mas significa que ele, diante de Deus, foi tornado puro, santo. Ele está apto para entrar no reino dos céus, se permanecer guardando ou resguardado no padrão de santidade. Se deixar, ele pode comprometer a sua salvação. Tem o aspecto da predestinação, que é outra aula, outra temática. Mas, mesmo na predestinação, o predestinado tem a responsabilidade e o dever de permanecer santo. Senão, ele não é um predestinado. Isso fica bem claro, tá? Mas é outro tema e nós vamos dar prosseguimento. O crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional. 1 Coríntios 6:11. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação neste mundo, em que o crente se despoja do velho homem e vai se renovando do novo homem até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Ou seja, o cristão, ele falava gírias do mundo, ele falava palavrões, ele falava linguagens torpe, nojentas, imundas, imorais, de tudo que fazia vergonha ouvir. Mas ao aceitar Jesus, ele muda a linguagem, ele muda
o estilo de se comunicar com o seu próximo é respeitoso, amigável, honrado, honesto. Ele não fala mal do próximo, ele não defraga ou denigre a imagem de seu irmão, ele não rebaixa o próximo, ele não desrespeita a ninguém, porque ele tem um padrão de vida respeitoso, tá? E aí, porque ele está em progressiva. Lá na frente ele vai atingir a maturidade, tá bem? Muito bem. Esse estágio leva ao último, o da glorificação. Você vai se santificando e depois você chega ao final, que é lá em cima no céu. Porque na terra, santo só tem o Senhor. Agora, os que estão se santificando são todos aqueles que estão observando sua vida conforme a palavra de Deus. Bem, vamos prosseguindo. Esse é o momento em que o crente será como Jesus é, Romanos 8:29. E 1 João 3:2. E receberá um corpo ressurreto, tal qual o do nosso Senhor, por ocasião de sua aparição após a ressurreição. Então não se espante se você vir ou ver algum cristão praticando algo errado, que é indecente. Não o condene, não fale mal dele, mas vá até ele e o exorte, para que assim ele possa se arrepender de seu ato errado, de seu mau caminho. Se você vê que um cristão está tomando uma decisão errada, você tem, à luz da Bíblia, o direito e a liberdade de ir até ele e lhe dizer: meu irmão, essa decisão está errada, não faça. Meu irmão, o conselho da Bíblia é que você não faça isso. Bem, gente, isso acabou no meio cristão, não vamos negar. Porque também o amor está acabando. Essa preocupação é para quem ama o seu próximo. Por exemplo, você vê que alguém vai matar uma pessoa e revela isso para você. Tente conduzir o tal para não fazê-lo. Você sabe que alguém vai casar com um divorciado. Você vá até ele e oriente para não fazê-lo, deixando claro que ele é livre para fazer, mas se fizer estará cometendo adultério. Você sabe que alguém está sendo tentado a colocar o patrão na justiça para exigir direitos trabalhistas. Aí você, sendo um cristão, oriente ele a não fazê-lo, porque não é necessário isso, demandas entre irmãos e daí por diante. Bem, mas deixando claro que cada um faz como quer e cada um vai prestar conta a Deus. Agora, o padrão de santidade é exigido pela Bíblia Sagrada. O amor ao próximo faz com que nós automaticamente respeitemos a ele, tá bom? Então vamos correr porque o tempo já se abrevia. Estamos com 38 de vídeo. O alvo da santificação. Segundo o estudo de 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeito, perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Mateus 5:8. Ser depois perfeito, é isso. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar o que é que Mateus está dizendo. Mateus 5:8, tá bom? Vamos ver o que é que está dizendo aqui a palavra. A Bíblia Sagrada, 5:8, a mente falha, né, gente? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Então, é um coração puro, limpo. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja sua vida santa, que seja sua santa habitação de Deus. João 14:23. Sinópicos do tópico. É ali onde Jesus disse: quem me ama guardará os meus mandamentos, e o meu Pai o amará, e viemos para ele e faremos nele morada, não é isso? A santificação trata-se de um ato em um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição. O julgamento de Deus, do Deus Santo. E agora sim está a prestação de conta, aonde todos vão precisar. Sim, está aqui.
A Bíblia Sagrada precisa ter andado em santidade, né? A Bíblia Sagrada revela Deus como o Santo de Israel. E eu tinha separado aqui Isaías, né? Isaías capítulo 6, versículo 3, é isso? Não, versículo 4. Isaías 3 e 4. Vamos lá. Vamos ler esse versículo 3 e 4. Não, Isaías 1 e 4. Estou aqui, eu estou ficando velho mesmo, viu, gente? Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Essa é a referência de Isaías 1,4. Com o nome santo, Isaías 57,15, os serafins declaravam a sua santificação. Isaías 6,3. Está aqui, Isaías 6,3. Está aqui, ó. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É Isaías 6 e 3. Está aqui a versão hebraica que diz assim: Vekaraze Elze Vamar Kadosh, 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 Adonai Tsabaot, Melo Kol Haaretz Kevodor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, não podemos viver uma vida sem santidade diante de um Deus santo, porque o seu julgamento é santo. Israel saiu do padrão de Deus e foi castigado. Os serafins declaravam a sua santidade, e em santidade ninguém pode se igualar a Deus. 1 Samuel 2:2. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico. Santos sereis, porque eu sou o Senhor, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2, conferência 1 Pedro 1:16. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. Se não formos ou procurarmos ser santos, de acordo com aquilo que está em nossa possibilidade determinado na palavra, não podemos ver a Deus. Santidade exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. E aqui eu abro um parênteses para dizer que na nossa convivência, na nossa geração moderna ou pós-moderna, no século XXI, temos igrejas que abrem porta para o pecado porque o pastor é interessado em lucro. Então a igreja de Deus aqui não permite tal comportamento, mas a igreja da esquina do pastor tal permite. Então as pessoas saem daqui para viverem e servirem a Deus naquela igreja, porque ali se permite tal comportamento. Tenha muito cuidado com isso, porque Deus não se engana com a aparência, nem com aspecto simples, nem simplesmente com orações fingidas. Deus quer uma vida íntima, inteira de santidade, de dentro para fora e de fora para dentro, geral. Um coração puro, um espírito reto e uma consciência de santidade na presença de Deus. Então tenha cuidado, porque Deus não se engana. A Igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Ou somos santos ou não somos. Por meio de nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a Igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Por isso, como membros do corpo de Cristo, neste mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Empenhamos-nos a nos consagrarmos a Deus em verdade, em verdadeira santidade. Romanos 12:1. A santidade e justiça de Deus é o terceiro tópico. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente pura,
como bem afirma João. Ele é a luz e nele não há trevas alguma. Versículo 5 de João, de 1 João, capítulo 1. Se dissermos que temos comunhão com ele, mentimos e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É isso? Vamos lá, 1 João. 1 João, não é isso? 1 João, capítulo 1 e versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com eles e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tá aí o que eu acabei de falar. Uma igreja precisa guardar a palavra. Se um crente sai da igreja, da estrutura espiritual, do convívio espiritual onde ele foi gerado, e vai para outra igreja porque lá permite um comportamento que lhe agrada, que é pecaminoso, e que lá o pastor diz que pode e não tem nada não, esse crente está esquecendo desse divino mandamento bíblico. Se dissermos que temos uma comunhão com ele e vivemos em trevas, isso é, vivemos em pecados, mentimos e não praticamos a verdade. Isso é perigoso, gente. Então tá aqui, tá? É muito importante. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão e para a harmonia da sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro, e que, por isso, jamais deixará o ser humano impune diante da sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Gênesis 6, 12 e 13, onde ele trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Bem, vamos para a nossa conclusão com 46 minutos de aula, tá? Eu queria menos tempo, mas é importante a gente discorrer bem a lição para que você tenha a informação completa. A sinopse do tópico 3, nenhum ser humano ficará impune diante da santidade e justiça de Deus. Ele não esquece de ninguém, tanto para abençoar quanto para condenar ou punir. E se ele pune, glória a Deus, porque se somos punidos por Deus, corrigidos, é porque ele ainda nos ama. Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência de santidade de Deus, da santidade de Deus, para que possa tomá-la como o padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final da nossa jornada. 1 João 2,3. Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam a vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Amém? Tá aqui o glossário, bata a print, tá aqui as respostas, ó. Se você é aluno, bata a print aí para responder, tá? Olha aí, o professor vai perguntar. Bem, gente, esse é mais um vídeo para o canal A Bíblia Diz. Se inscreva, curta, compartilhe. Se quiser, se torne membro. Será uma honra recebê-lo como membro. Custa apenas R$ 1,99 mensal. Você pode se inscrever e vamos ter vários estudos, vários temas especiais para os membros, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. O canal A Bíblia Diz. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam chegar a esse conteúdo antes do próximo domingo e assim aprender e crescer. Lembrando que esses vídeos, eles não se vencem, tá? Porque a palavra de Deus, ela jamais se consome. Ela não tem prazo de validade, tá bom? Ela é eterna. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. A paz do Senhor. Até o próximo vídeo.